Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série que a gente entrevista os gestores do mercado financeiro. Hoje eu trouxe o Luiz Felipe Amaral, que é gestor da Equitas. Luiz, por favor, se apresenta para o pessoal que está nos assistindo. Bom, obrigado pelo convite, primeiro, por estar aqui e falar um pouquinho da Equitas. A Equitas é uma casa de renda variável, né? Eu sou o sócio-gestor, fundador da empresa. A Equitas existe como gestora há 14 anos. Foi formada inicialmente para fazer atividade de fusões e aquisições lá em 2003. E em 2006 a gente se transformou em gestora. Então tem um histórico bastante longo. Aí hoje são 16 pessoas num time de gestão que trabalha junto há bastante tempo, fazendo um trabalho de escolha de ações com posicionamento de médio e longo prazo, pensando sempre em horizonte de investimento de 3 a 5 anos, escolhendo uma carteira aí que a gente acha que faça sentido, de empresas que vão criar valor, que estão bem posicionadas nos setores em que elas atuam, para esse horizonte de investimento. Legal que tem esse perfil de começar com consultoria, né? Alguns gestores do mercado financeiro têm esse perfil de terem começado como consultoria. O que você acha que você tem de diferencial nesse sentido, né? A tese lá atrás, né, era que a gente tinha um diferencial de conhecimento de alguns setores, lá em 2005, que a Bolsa começou eu diria que reabriu para novas emissões, depois de quase 10 anos sem nada acontecendo. A Bolsa, quando eu entrei no mercado, foi lá no meio dos anos 90, fazendo análise de ações num banco chamado Banco Indosuez, era uma bolsa muito concentrada, assim, em poucos setores e muito dependente de privatização. Então, quase 70% do Ibovespa era Telebrás e suas subsidiárias. Tinha umas empresas de elétricas, depois se tornou uma bolsa de commodities, e ela não representava direito o PIB, né, a atividade que tem em serviço, em consumo. Tal. A gente acreditava ali que a partir de 2005 você tinha uma oportunidade de ter essa transformação, de ter setores que representam melhor a atividade local vindo para a Bolsa. A gente achava que tinha um conhecimento desses setores por estar próximo dos empresários daqueles segmentos, então era juntar esse conhecimento setorial com a nossa bagagem de análise, a gente achava que poderia ter um diferencial analítico. Mas a gente teve assim, a oportunidade de viver o outro lado, né? Estar próximo dos empresários, entender o que está por trás, entender como é que se vende uma empresa, inclusive para investidores, né? Entender que às vezes o discurso parece fácil, algumas coisas de implementar do que é na vida real, por estar próximo das companhias por dentro, né? Acho que isso foi sempre um olhar aí que contribuiu com a maneira que a gente enxerga as empresas. Legal. Quantas pessoas são na equipe de gestão? Ao total, nós somos 16, na equipe de gestão e análise são 9 pessoas. Tá. E como é que é o dia a dia da casa? Assim? Como é que vocês se dividem? Cada analista cobre um setor? Como que é o dia a dia, né? Vocês chegam a visitar muitas empresas, muitas interações? O dia a dia é de procura por informação o tempo todo, né? Tem acho que uma expressão aí que é gastar sola de sapato para ir atrás de informação e é bem isso mesmo. Então, normalmente o pessoal não está no escritório, está em reunião com empresas, tentando entender, coletar informação sobre competidores, sobre fornecedores, esse trabalho aí de formiguinha de coletar informação o tempo todo. A gente se divide lá, somos 6 sócios na empresa, 5 na equipe de gestão e análise, sou eu e mais 4, são 4 analistas sêniores que trabalham comigo há bastante tempo, cada um deles tem responsabilidade setorial, né, faz a cobertura de alguns setores, de forma primária e outros setores de forma secundária. Então, é a maneira da gente ter ali, até entre eles e na interação deles e comigo, uma troca de ideia de gente que está em condição de dar uma opinião qualificada sobre o assunto, né? Não é simplesmente ter um grupo de palpiteiro falando sobre a ação. É gente que conseguiu, que faz uma cobertura do setor e tem experiência de análise naqueles setores há bastante tempo. E é legal que você estava falando sobre esse horizonte de investimento de 3 a 5 anos, né? Quando a gente olha a performance do fundo, né, o turnover da carteira é mais ou menos de uns 40 meses, né? Você acha que isso deve mudar no futuro, com o mercado ficando mais dinâmico, né? A gente tem visto aí grandes ondas de valorização. Como é que você vê isso daqui para frente? Na verdade, assim, não sei, acho que não. Assim, o que está por trás, né, a gente tenta, a busca, acho que incessante, é tentar ter um processo de investimento que garanta uma certa perenidade ou continuação, pelo menos da capacidade de gerar retorno ajustado por risco superior ao longo do tempo. Então, isso que está fazendo. A maneira como a gente encontrou isso ao longo do tempo para implementar essa estratégia é vendo o que são as condições de mercado e o que a gente tem
como insumo para trabalhar, né? E nossas características, nossos diferenciais. E a gente acha que o nosso diferencial está muito mais em acumular experiências, análises e conhecimentos sobre setores para entender de dinâmicas concorrenciais, entender quais são as vantagens competitivas das empresas. Isso eu acho que não tem efeito no curto prazo quase que nenhum, né? No curto prazo o mercado responde a ruído, é o que está falando, enfim, o Bolsonaro, o Trump. Então, para isso funcionar, para ter efeito no portfólio, tem que ter um horizonte um pouco mais longo. Então, diria assim, não vejo isso sendo alterado. Acho que é meio por aí. A gente vai continuar perseguindo esses horizontes mais longos para conseguir capturar essa geração de valor que a gente tenta identificar nas empresas. Legal. E aí como é que funciona a diversificação, né? Vocês têm umas posições mais core, né? Tem tamanhos diferentes e posições mais periféricas. Explica para o pessoal como é que funciona essa diferença entre os pesos que vocês colocam em empresas que são mais maduras, têm mais previsibilidade e nas que têm mais risco, né? A gente faz lá uma parte do nosso processo começa com identificar um universo de cobertura, que ele não representa a bolsa inteira, a gente tenta entender onde é que estão alguns setores onde a gente acha que tem acúmulo de conhecimento e análise e alguns setores que a gente quer desenvolver, né? Então aí forma esse universo e a gente classifica ali empresas que a gente tem um conhecimento aprofundado e tem uma percepção de risco, que são elegíveis a core position, e o resto são posições que vão ser no máximo periféricas na carteira. E a combinação do portfólio, ela tem, geralmente a gente trabalha com 20 e poucas ações, com uma concentração de 6 ou 7 nomes representam de 50% a 60% do fundo. Essas são as minhas core positions, geralmente com tamanhos entre 7% a 12%, né? Não foge muito disso. Em alguns casos a gente teve posições perto de 15%, mas o normal é esse de 7% a 12%. E essas são empresas onde a gente tem um conhecimento aprofundado, onde geralmente são empresas líderes nos setores que atuam, com alavancagem baixa, com enfim, uma tendência de geração de valor ali bem clara e bem identificada. E a gente combina esse portfólio de empresas core com posições mais periféricas, que vão ter tamanhos muito mais reduzidos, que aí pode ser uma combinação de ou empresa que tem uma restrição, que tem uma restrição de liquidez, ou empresa que tem um perfil de risco que a gente acha pode ser um risco binário. Durante muito tempo as estatais a gente sempre classificou meio como periférica. Ou pode ser um nome que a gente ainda não tem um aprofundamento de conhecimento para ter ela elegível a core. Então essa combinação dessa carteirinha core com essas periféricas que dá o perfil de risco-retorno do fundo. Legal. Dentro dessas cores, assim, o que você destacaria assim, de um case, ou um ou dois cases que vocês gostam bastante, então ainda acho que tem bastante potencial daqui para frente? A gente tem assim, algumas posições que vêm na carteira há bastante tempo, né? Tem uma que está na carteira há quase 10 anos, a gente o Selection está completando 10 anos esse ano, está desde o início, que é a Ezetec. É uma ação que a gente reduziu já um pouco, mas ela continua na carteira, a empresa que do setor de real estate foi uma das poucas empresas que conseguiu gerar valor ao longo do tempo, né? A gente passou por um momento lá atrás muito favorável para o mercado e as empresas quase que todas conseguiram quebrar ou destruir valor para o acionista. Esses tiveram um desempenho destacado. E estão muito bem posicionados agora para um momento que está muito favorável, né? No segmento que eles atuam, em São Paulo, quer dizer, com foco, está muito favorável. Essa é uma ação que continua no portfólio. A gente tem um posicionamento em Azul, que já vem há um bom tempo, junto com Petrobras, Iguatemi, são posições importantes. A gente tem Intermédica Notre Dame na carteira desde do IPO, continua bastante representativo para a gente. Localiza, que é um nome também que tem bastante tempo. Lojas Renner. Então, essas são mais ou menos as nossas principais apostas aí. Tá. Como um fundo long only, né, um fundo que geralmente está 95%, 100% comprado, né, como é que um fundo desse se protege numa possível crise, né, já que ele não usa de tantos instrumentos para se proteger e tal? Tá, a gente teve até no começo do fundo a dificuldade de encaixar ele na classificação long only, long bias. A gente não queria se pegar tanto a um desenho de produto, mas era ter um veículo de investimento onde a gente conseguisse expressar o que a gente faz da maneira mais eficiente possível. Então, ele acabou sendo um long only com flexibilidade, vamos dizer assim. O que a gente tenta, a maneira que a gente tenta aplicar, entender das empresas, o que elas fazem bem, o que elas têm de diferencial, a gente tenta aplicar a mesma coisa para dentro de casa, né? E uma das
uma das conclusões disso é que, poxa, tem algumas coisas que a gente não tem um diferencial tão grande. Por exemplo, fazer timing de mercado, ou variar o caixa, porque eu estou achando que mês que vem ou daqui a 2 meses vai acontecer uma realização, a gente não tem essa característica. Então, acabou que, por consequência, se eu estiver encontrando ao longo do tempo uma condição de fazer uma carteira com risco-retorno que faça sentido dentro do meu universo de cobertura, vai estar quase que 100% alocado. Então, o resultado disso ao longo do tempo, de 10 anos, foi que a gente teve mais caixa na carteira em 2014, 2018, onde a gente enxergava, anos de eleição, Sim. onde a gente enxergava ali talvez uma exposição a risco binário. E aí chegou a ter 15%, 20%? Chegou a ter um pouco mais, chegou a ter 25% de caixa tal, nesses momentos. E fora isso, a gente teve quase que a carteira alocada integralmente. E a gente busca daí tentar assim, se proteger quando faz sentido, né? Quando tem opções de seguro barato, né? Então, a gente está o tempo inteiro avaliando se tem. E a carteira sempre tem alguma coisa de put, ou é put de algum papel específico, ou é de índice, algum tipo de proteção a gente busca. Mas isso não, o resultado do fundo vem, não é daí, né? Ele vem de fato dessa geração de resultado que vem nesse posicionamento de mais médio e longo prazo. Legal. A gente viu o ano passado foi muito bom para o fundo, fechou aí com 60% de valorização e teve uma captação muito forte, né? Vocês multiplicaram por várias vezes o PL administrado. Como que isso impacta na gestão? Como é que impacta no universo de empresas que vocês cobrem e até investem, né? Olha, impacta pouco, porque a gente está fazendo isso há muito tempo, se preparando para isso há muito tempo e a gente já teve momentos onde a gente teve volume sob gestão maior lá no passado. Quer dizer, eu estou no mercado há quase 25 anos, os meus sócios também há muitos anos e trabalhando junto há muito tempo. Então tem uma equipe por trás formada, fazendo isso dentro de um processo de investimento que vem sendo amadurecido ao longo do tempo, constantemente, mas que já foi testado em vários momentos diferentes de mercado. E a gente nunca fez algo específico para um tamanho menor. A gente estava menor por circunstância, mas a gente sempre trabalhou como se tivesse um PL muito maior. Então a gente se vê preparado para isso. Em paralelo, o mercado está se desenvolvendo, com um número maior de empresas vindo ao mercado e com liquidez crescendo bastante. Se eu pegar a liquidez do mercado nos últimos 2 anos, o negócio triplicou. Então aqueles números que pareciam paradigmas de tamanhos grandes no passado, hoje é 3 vezes maior. Né? Então eu não vejo uma alteração da maneira como a gente opera. Esse turnover menor que você citou, por característica, a gente tem um impacto no mercado menor do que casas que têm uma agilidade maior e têm um turnover grande. Então eu consigo ver até evidências assim, de que o nosso impacto no mercado, mesmo com um tamanho bem maior, ele é pequeno. Né? A gente continua sendo irrelevante para os brokers, por exemplo. Né? Então, isso é uma boa evidência de que, puxa, eu não estou grande demais para a estratégia que a gente toca. É legal dizer, porque assim, mesmo dentro dos gestores que são de value investors, né, que compram empresas baseadas nos fundamentos e tudo mais, tem gestores que são muito mais ativos, né, em equilibrar a carteira, ou seja, o papel começa a subir um pouco, ele vende, compra, e quando você vai ver, ao longo de um ano, por exemplo, o gestor pode girar a carteira dele, né, em termos de valor versus o PL, às vezes 5, 6, 10 vezes, né? Enfim, não sei quanto aqui. 30 vezes, já 30 vezes. Então é mais do que eu achava. Mas acho que aí tem um outro ponto que é muito fundamental, né? Da parte do ativo, a gente teve bastante melhora. A gente tem um passivo que é muito novo, né? Que é as plataformas, enfim. Antigamente, para você ter muito dinheiro, basicamente você tinha dinheiro de institucional, né? O varejo começa a ganhar corpo aí dentro das estruturas das assets. Como é que vocês administram essa questão, né? Plataforma, institucionais, grandes alocadores, distribuidores? Tá. Não, só para voltar à questão do turnover, eu falei em 30 vezes, não é o nosso turnover não. Tá? Não, de alguns gestores. O nosso é bem mais baixo. A gente, o turnover por nomes é por volta de 40 meses mesmo das core positions e do financeiro com os ajustes de posição é 2,5 vezes, mais ou menos, é o nosso turnover aí. O que está acontecendo é um movimento novo no Brasil. A gente está enxergando isso como algo super saudável, né? A gente parte do ponto de partida é muito distorcido no Brasil, no mercado, tanto em função do CDI, né, que sempre foi uma
uma referência aí que distorceu muito a maneira como as pessoas pensam em investimento. A gente parte de uma alocação geral muito baixa em renda variável. O investidor nunca teve que pensar, investidor pessoa física, nunca teve que pensar muito sobre investimento, porque ele tinha quase que tudo garantido no CDI, né? Você tem liquidez diária, com crédito garantido pelo Tesouro, sem volatilidade, ter retorno alto com isso, nunca teve que fazer escolha. Esse negócio, deixando de ser verdade, né, abre um espaço para ter uma normalização, eu diria, do mercado, e é o que a gente está vendo nos últimos 2 anos, com uma busca maior por ações e de um público pessoa física. O nosso passivo original, ele foi formado muito mais baseado em investidores que já tinham uma exposição à bolsa histórica maior, são as famílias, os family offices, alguns institucionais, alguns privates, e ano passado começou uma exposição maior a plataformas, né, que tem pessoa física como investidor final. O que a gente tem tentado fazer aí é expor, né, passar nossa mensagem, teve uma atividade muito maior nossa, minha e dos meus sócios, de estar junto aí aos assessores para passar mensagem, saberem o que estão comprando. Não tem dúvida que são investidores que estão fazendo isso pela primeira vez, talvez, né, tendo exposição à bolsa pela primeira vez, e acho que é importante esse trabalho de educação. Sim. Mas para o gestor também tem além tem um universo maior aqui para captação, tem uma característica de pulverizar o passivo que é bastante saudável, né? Hoje a gente não depende, até pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, você tinha 2 ou 3 pessoas que tinham capacidade de quase que criar assets ou detonar, né? Eram botões que você apertava, criou uma asset com alguns bits, apertou outro botão, sim, acabou com a asset. Agora, com o universo de plataforma, você dilui muito isso, né? Então a gente começou o ano com um perfil, tinha mais ou menos uns 500 clientes com tickets médios muito altos. A gente acabou o ano com 80 mil, com tickets bem baixos. Então, assim, não é o trabalho hoje de convencimento, tanto para aporte quanto para resgate, é um trabalho hoje para ser feito em varejo, né? Sim. Não, e é muito legal, acho que até uma boa dica que eu dou, assim, a Equitas tem feito um trabalho de divulgação, né, da casa, bem legal, assim, tem Instagram, o site foi reformulado e tal. A maioria dos gestores estão no YouTube, estão escrevendo as cartas. Acho que é uma boa oportunidade das pessoas, antes de investir em qualquer fundo, né, fazer a própria lição de casa, entender como o gestor pensa, enfim, e acompanhar isso principalmente de perto, né, depois. Né? Não adianta nada comprar a rentabilidade e depois descobrir quem é o gestor depois. Né? Essa é a nossa crítica que a gente faz. Né? Isso aí. Teve uma pergunta que apareceu no Twitter do Leandro Moreira, que ele fala assim, se há previsão de abrir um fundo de previdência, de preferência de 100% de ações. Tem previsão? Sim, tem e vai sair, hoje tive uma reunião de manhã, a promessa é para a semana que vem. Tem muita coisa que não depende da gente, SUSEP, os outros seguradoras e tal. Semana que vem deve ter um fundo nosso de previdência. Legal. Como é que você vê o mercado daqui para frente? Você ainda continua otimista, assim? Enfim, apesar da Bolsa ter performado muito bem ano passado, a gente ter ainda... Você acha que ainda tem bastante oportunidade na Bolsa? Enfim, como é que você vê daqui para frente? Eu continuo bastante otimista, essa visão não é de agora, não é circunstancial. Eu comecei a escrever sobre um momento de ciclo que a gente estava entrando, até me antecipei um pouco aí, antes até do impeachment da Dilma, na final de 2015, porque acho que via já uma inversão de ciclo político com algumas consequências aí para a economia que acabaram meio se materializando. Eu não previ o impeachment, não previ várias das coisas que aconteceram, mas foram na linha da mudança de ciclo, né? E a gente olha o macro, assim, o que está por trás aí dos investimentos, enfim, como pano de fundo, muito mais nessa visão de tentar entender em que ponto do ciclo a gente está, né? Reconhecendo que tudo, tanto de variáveis macro quanto micro, tem um caráter cíclico e a gente quer entender em que ponto do ciclo, né? Se estiver muito avançado no ciclo, eu vou ter uma resistência, tomada de risco maior do que num ponto inicial. E a visão que a gente tem é que a gente tentar numa fase bem inicial de um ciclo de retomada, o quanto ele vai se estender, o quanto que vai andar, a gente não sabe, mas as coisas continuam indo na direção correta, o que dá bastante otimismo e dá para a gente segurança de um movimento favorável lá atrás, era perceber que as empresas tinham uma alavancagem operacional muito forte, elas se prepararam por aquele movimento de queda de PIB muito brusca que aconteceu em 2 anos, estão cortando custos, ficando muito enxutas. Quando isso acontece,
você tem na sequência, durante vários anos, aqui um crescimento de lucro operacional, que foi ainda, eu diria que acentuado para lucro líquido com a queda de taxa de juros, que reduziu a despesa financeira para as empresas. Alavancagem operacional e financeira ao mesmo tempo. E financeira ao mesmo tempo. Então isso está batendo, isso era uma tese, quando a gente apresentava primeiro lá em 2016, começou a bater em lucro de empresa no primeiro trimestre de 2017 e vem sequencialmente isso acontecendo. A gente está vendo essa tendência se materializando. Então assim, tem fundamento o movimento que a gente viu até agora. O que tem de diferente agora? Assim, a Bolsa andou, né? Eu diria que até metade do ano passado, esse crescimento, essa valorização da Bolsa, eu conseguia ver quase que par e passo com o crescimento de lucro das empresas. Eu diria que no segundo semestre teve uma valorização maior, principalmente nesse segmento de empresas domésticas, de múltiplo. Então, o que tinha lá atrás de espaço de valorização, de crescimento de múltiplo e crescimento de lucro das empresas, acho que tem muito menos hoje de crescimento de múltiplo. Quer dizer que a gente depende muito mais da continuação de crescimento de lucro das empresas, que está vinculado também agora a um pouco de atividade. Então, assim, a economia agora precisa começar a responder, né, precisa começar a crescer para que a Bolsa continue tendo um desempenho favorável. O lado positivo disso é que, diferente do final de 2018, no final de 2019 a gente já conseguiu ver os tais dos green shoots aqui da economia, quer dizer, dados concretos de um início de retomada um pouco mais consistente, mais forte do que foi no passado. A gente viu formação de emprego no CAGED bastante sólido, forte, com participação começando a aumentar, vendas do varejo muito forte no Black Friday, que tinha uma dúvida se era antecipação do Natal, mas o Natal veio forte também, PIB do terceiro trimestre sendo revisto para cima. Então a gente está na fase assim, o setor imobiliário pontual aqui em São Paulo, muito forte também. Então tem elementos aqui para sugerir que a gente vai ter uma atividade mais forte. Legal. A gente podia finalizar aqui você contando um pouco sobre o fundo Mão Amiga, que é um fundo da Equitas que ajuda aí uma escola, muito legal. Legal. Não, a gente tem um fundo chamado Equitas Selection Mão Amiga, que é uma versão do Selection que investe no mesmo fundo master, quer dizer, são os mesmos ativos, é a mesma estratégia, mesmo tudo igual. Só que ele é um veículo que tem 100% das taxas de administração e performance revertida para um projeto social, um colégio chamado Colégio Mão Amiga, que faz um trabalho incrível de dar educação de qualidade para a gente de uma região super carente, a periferia, zona sul de São Paulo, entre Embu-Guaçu e Itapecerica, um lugar violento, carente, muito pobre, e se entrega ali uma educação de qualidade, com uma combinação de eficiência de custo, quer dizer, é muito abaixo do que o ensino, em termos de custo, do que o ensino público entrega, e com uma governança por trás. Tem um conselho de administração que olha as ações que estão sendo feitas. Então, assim, tem os elementos... São quantos alunos? São 600 alunos. Você está no conselho? Eu estou num conselho consultivo ali, então, com o lançamento do fundo, eu tenho um envolvimento meu e dos meus sócios mais próximos com o projeto. Então a ideia de lançamento desse fundo era criar uma base de receita para dar previsibilidade para eles, porque eles vivem de doações, então é muito difícil fazer planejamento, e o que a gente queria era criar essa base de previsibilidade para o projeto poder expandir. Acho que tem algo para ser feito aqui, tem um embrião de algo que pode ser muito maior. Então essa é a ideia do fundo. E a gente acabou no segundo semestre reduzindo a taxa de administração dele. Então hoje a maneira mais eficiente de investir no Equitas Selection é através do fundo Mão Amiga. O fundo normal é 2% e esse fundo é 1,5%. É 1,6%. 1,6%. Legal. Bom, então essa é uma boa alternativa para você que gosta da Equitas, quer investir. Tem um veículo que é a mesma carteira, né, com uma vantagem de que muito provavelmente no futuro, né, com uma taxa de administração menor, a rentabilidade vai ser maior no final, né? Bom, Luiz, eu queria te agradecer aí por ter atendido o nosso convite. A gente vai continuar gravando vídeos com outros gestores. Queria aproveitar para pedir para vocês subscreverem o canal, ativarem as notificações e a gente se encontra na próxima. Obrigado pelo convite. Valeu, um abraço. Um abraço.